Fire Requiem! Voltamos com o primeiro volume, o primeiro tomo de Requiem, que é intitulado Requiem, a ressurreição. Ressurreição, né? Fazendo uma ambiguidade no que está acontecendo. E eu explico. Porque o Requiem nada mais é do que Albrecht. E o Albrecht é um soldado alemão nazista lá na Segunda Guerra Mundial. E ele foi morto, né? Então as primeiras cenas que vê é ele sendo executado por soldados da União Soviética, né? O nome dele é Heinrich, né? O Heinrich, tô falando errado. O Heinrich, ele é morto, né, por soldados soviéticos. Então ele ressuscita. Para onde os nazistas vão? Isso aí, pro inferno. Pro inferno, né? Então a gente vê ele morrendo e ressuscitando nesse cenário demoníaco. E a gente já vê que ele não é o mesmo, né? A pele dele é toda escamada, ele tem olhos vermelhos. E quem recebe ele é uma trupe de esqueletoides segurando armas, né? Então a gente já vê que ele ressuscitou no inferno. Então, né, trazendo de volta o subtítulo de ressurreição. O problema, né, é que quando ele é salvo desses mutantes por o Todd, Otto von Todd, né? Que é um cavaleiro vampiro, velho. Ele chega com uma máscara de caveira e ele tem espeto e corrente nas roupas dele, né? Ele tem uma arma de estacas. É muito foda. Daí ele explica, ó, você morreu, né? Então você... Bem-vindo à ressurreição. Este mundo, né, se chama ressurreição. Lembra que eu expliquei no primeiro episódio de review geral, né, do volume 0, que esse mundo, ressurreição, ele é um mundo que regride. O tempo, ele passa ao contrário, né? Quem morreu depois já ressuscita antes, né? Tem todas umas contradições. Também aqui é um mundo que não existe amor, né? Você lutar por honra é visto com maus olhos. Você faz maldades porque a maldade é a regra, né? Então ele dá boas-vindas ao Heinrich, a esse inferno que são. E ele fala assim, ó, você nasceu com um vampiro, eu vou te levar a um lugarzinho pra você ser treinado, né? Então ele leva até a lua, e na lua tem lá o centro de treinamento, né? Então faz até uma... Eles falam ao lado escuro da lua, né? Fazendo aquela nod ali pro Pink Floyd. Mas enfim, lá a gente encontra o mestre, né? Que treina todos os cavaleiros vampiros. E lembra, né? Que eu falei que nesse mundo você rejuvenesce. Você não envelhece, porque tudo é o contrário. Logo, o mestre, né, deve ser um dos caras mais velhos que existe nesse inferno. E não dá outro, o cara é um bebezinho. A forma dele é um bebezinho assim de 9 meses, cabeçudo, assim. E ele fala, ele é um mestre, né? Então ele passa o Heinrich pelo treinamento de Cavaleiro Vampiro, que é muito doido. Assim. As cenas assim são. Eles rasgam ele, pinicam com um espeto, é muito foda. E daí eles passam ele pra graduação, onde ele recebe de vez o nome dele, que é Requiem, o Cavaleiro Vampiro. Aí ele volta, né? Pra cidade lá dos vampiros, onde ele encontra de volta o Otto. Ele encontra outros cavaleiros vampiros, tipo a Lady Cláudia, o Barão Samedi, o Lord Mortis. E todos eles com designs super diferentes, né? Eu dei até descrevi um pouco do Otto, mas todos eles têm várias roupas diferentonas. O Sir Mortis é uma armadura toda vermelha. A Lady Demona é aquela sensualidade básica do franco-belga. E, cara, a gente vai vendo que existem já algumas rivalidades. A gente vai vendo também algumas peculiaridades. Tipo, nesse mundo não pode espelhos, porque espelhos mostram você como vivo, né, na Terra normal. A gente vê também a cidade dos vampiros, que é a Necrópolis, que é assim, um desbunde de um desenho, muito inspirada naquelas catedrais do século XV, só que expandida para uma cidade inteira, muito foda. Mas é isso, não tem muita narrativa, porque é uma demonstração de como é a vida no inferno. Tanto que tem a missa, eles vão pra missa rezar para os mestres do infinito, né? No outro episódio eu até comentei um pouco sobre as religiões. Todo mundo tem uma religião diferente e os vampiros têm o Mestre Infinito, que combatem os
deuses do Lin. Então eles vão lá rezar pra esses caras, porque eles vão fazer maldades. E no o final desse álbum é eles sendo convocados para uma batalha. Existe uma distorção temporal que surge uma Londres do século 3000, assim, uma Londres, né, à frente do nosso tempo, que tem mutantes, está tendo uma guerra muito biológica, tecnobiológica, e como ela foi destruída, ela está se materializando no inferno. Então, os vampiros são convocados para ir lá, né, e destruir essa parada tecnológica, porque eles têm que ser anti-avanço, eles têm que ter anti-progresso. Então, tudo que é tecnológico, eles têm que ir lá e destruir. Lembra? Tudo nesse mundo é o contrário. Você não pode evoluir, você tem que sempre tentar regredir. Então, quando materializam uma Londres avançada, eles vão lá, toca o terror, aproveita, pega uns recém-mortos como escravos, como alimento, né? Então eles têm que ir lá e é muito massa. É assim, eles já chegam, eles navios que flutuam, né? É uma imagética muito boa. Lembra do Peter Pan que ele fazia o navio flutuar? Então todos eles vão nesses navios super satânicos que entram voando pela distorção temporal e quando chegam no local eles saem em cavalos fantasmas. Então, cavaleiro vampiro não é um eufemismo, tipo, o Requiem sai cavalgando um cavalo fantasma em direção à batalha. E, gente, de novo, batalha fantástica, assim. O Oliver Ledoux mostra as cenas de batalha como se fossem pinturas da Capela Sistina, só que da Capela Sistina ao contrário. É muito foda. Mas o tomo termina aqui, né? Com esse início de batalha. A gente se vê no próximo volume de Requiem para ver como é que vai se terminar essa primeira batalha de Requiem entre as hordas vampíricas. Não tem muita história, né? Esse volume foi mais um volume de apresentação, de conceitos, para ir você se apegando a essa narrativa do Oliver Ledoux. Também, né? Não é fácil você pegar o jeito, né? Do tudo rejuvenesce, nada envelhece. Você não pode avançar, você tem que regredir. Você não envelhece, você rejuvenesce, né? Então tem todos esses conceitos que você vai se apegando. Então eu acho que, assim, a história não avança, mas eu acho que é um bom volume de apresentação para esse universo, né? E se você não gostou, pelo menos fica aqui a minha promessa que as coisas vão ficar mais detalhadas para frente. Mas é isso que eu tinha para dizer de Requiem em Ressurreição. E a gente se vê no próximo para o segundo tomo original da Glennar. Eu acho que era bom eu falar, né? A gente está acompanhando pela edição da Mitos, a nossa patrocinadora aqui do Gibify. Então, a Mitos publicou os 3 álbuns originais no volume 1 dela, né? Então é um volume 3 em 1. Então, a primeira parte seria essa que a gente falou hoje, a Gibify do Ressurreição. E o próximo, né, seria também no volume 1 da Mitos, que é Requiem, a Dança Macabra. Mas isso a gente conversa no episódio. Por favor, compartilhe, comentem e a gente se vê no próximo episódio. Falou!